O diabo adora segredos não revelados, principalmente os que atormentam a alma de um homem. Ouvi recentemente essa frase em um filme chamado No Coração do Mar. E essa frase nós percebemos assim que traz uma certa verdade nela, porque verdadeiramente o diabo adora segredos não revelados, segredos ocultos, pecados ocultos, onde ali ele acha uma brecha para poder deixar a pessoa presa numa prisão, onde Cristo veio libertar o pecado e o diabo vem e o aprisiona de novo. E aqui nessa frase, num certo momento no filme, o rapaz diz: principalmente os que atormentam a alma de um homem. Quando assim o cristão peca, ele fica atormentado, ele fica preso, fica envergonhado, onde ele não consegue confessar o seu pecado a outros irmãos. E ali o diabo domina sobre a vida daquele homem, daquele irmão. Hoje de manhã estava montando um certificado para um cliente e depois que eu terminei o quadro, eu vim e coloquei ele na parede, onde tem uma luz forte sobre ele, onde eu iria tirar uma foto. E no momento que eu coloquei esse quadro na parede, a luz assim bateu no quadro, eu vi uma imperfeição na moldura. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, a luz do Senhor assim bate sobre as nossas vidas e mostra as nossas imperfeições. Por isso que devemos colocar a nossa vida, aquilo que fazemos, diante da palavra, porque a palavra é a luz que ilumina e dissipa as trevas e mostra se ali há imperfeições, que devemos ir ao Senhor para que Ele nos cure, para que Ele nos liberte. A importância de estarmos constantemente, diariamente, sobre a luz da palavra, sobre a luz de Cristo, para assim sermos iluminados pelo Senhor. Muito interessante, porque se eu não tivesse colocado esse quadro na parede e tivesse essa luz, eu não veria aquela imperfeição no quadro. Mas, como a luz do Senhor é gloriosa, assim também mostra as nossas imperfeições. Em João capítulo 3, versículo 19 e o 20, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. É tudo o que o diabo quer. Que nós ficamos amedrontados, envergonhados por um pecado, e assim não vamos à luz. Para que, aqui o Senhor diz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Muitas das vezes não vamos e não confessamos um pecado, um segredo oculto, para que a nossa obra não seja reprovada, para que nós não sejamos exortados, mas como isso deve nos desprender, o Senhor, através da sua luz, dissipa as trevas. Quando nós vamos a Ele, confessamos
pecado ou segredos ocultos uns aos outros, pecado. E o Senhor vem e dissipa as trevas com a sua luz. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não devemos amar as trevas, ficar preso nas trevas, mas sim buscarmos a luz, sermos libertos pela luz. Porque as suas obras eram más, a obra do homem é má, mas Cristo é o bom, perfeito. Ele que devemos buscar, nos encher da bondade de Cristo, nos encher da pessoa de Cristo. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Quando fazemos o mal, pecamos, escondemos segredos, pecados ao Senhor. Isso é o mal. Aborrece a luz, aborrece o Senhor é a luz. Ele não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Devemos romper e ir para a luz. O inimigo ama o que fica escondido, porque na luz tudo é revelado e curado. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Confessarmos as nossas culpas, os nossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros, para que nós sejamos sarados pelo Senhor. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. O diabo atormenta quem esconde, mas perde o poder quando a alma é exposta à luz de Cristo. Em Salmos capítulo 32, versículo 3 e o 4. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornava em sequidão de estilo. Davi descreve a alma atormentada por causa do silêncio diante do pecado. Só ao confessar ele foi restaurado. Levar a luz. A luz dissipa as trevas. A luz de Cristo ilumina todas as coisas. Só somos restaurados através de Cristo. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, o acusador de nossos irmãos é lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Enquanto você não expõe, o diabo te acusa, mas quando você confessa, ele é envergonhado. A estratégia do diabo é o quê? Quando nós pecamos, ficamos presos, envergonhados e guardamos aquele pecado. E aí ficamos presos. Mas quando confessamos, somos libertos pelo Senhor e assim Satanás é envergonhado. O diabo se fortalece no silêncio da alma, atormentada, mas toda vez que a luz entra, ele é expulso. A luz do Senhor. Confessarmos para sermos curados, não permitirmos, não guardemos pecados, segredos ocultos, porque isso está nos matando. Confessar e estar diante do Senhor na luz, porque o Senhor é tremendo em curar, em restaurar, em purificar, obedecer a sua palavra. É isso que nós necessitamos. Espero que os irmãos tenham entendido a mensagem.
Deus abençoe.